Como eu estava falando, a gente sempre está falando aqui sobre empreendedorismo, sobre questão de planejamento, sobre também essa questão de vendas, né? Principalmente ali do ramo óptico, que é a minha especialidade, né? Então, eu já estou há muitos anos nessa área, já há 25 anos no ramo óptico, e é apaixonante, né? Muita gente fala, né, que ou ama ou odeia, né? Então, o pessoal vai entrando aos pouquinhos, eu vou já conversando aqui com vocês. Hoje o tema da live é lentes ocupacionais, né? Então, tem muita gente que não sabe, né? E recentemente até eu fiz um Reels e muitas pessoas estavam comentando com dúvidas, né? Então, eu achei que seria bem interessante e acabei colocando também uma enquete aqui no Instagram. E o pessoal falou que realmente seria legal falar sobre algum produto da parte de vendas, então eu decidi isso. Então, eu já vou começando aqui o tema. Hoje a gente vai ter uma convidada especial, que é uma cliente da nossa loja, que está usando a lente ocupacional e ela nunca tinha usado, é a primeira vez dela. Então, eu quero que ela vai entrar daqui a pouco para dar o feedback dela. Inclusive, eu vou encaminhar aqui também o link para ela, porque daí fica mais fácil aqui para ela entrar também daqui a pouquinho aqui e tá conversando com a gente, né? Então, assim, é bem legal também a gente ter esse feedback, né? Porque aqui. Porque a gente sabe ali na prática, né, como que está acontecendo e tudo mais, o que o cliente está sentindo. Então, isso é bom também, vocês sempre pegarem feedback. Então, agora eu vou explicar sobre a lente por primeiro, né, deixar aqui várias dicas para vocês estarem vendendo. Então, primeiramente, o que é uma lente ocupacional ou uma lente para área de trabalho, né? Existem alguns nomes, o pessoal usa também alguns nomes dos fornecedores também. Então, nesse caso, é uma lente que ela vai ter o campo intermediário e o de perto. Existem várias opções ali, que na verdade são 3, né? De lentes ocupacionais, que no intermediário vai até 2 metros, outro vai até 4 metros e a outra vai até 6 metros, tá? Muitas pessoas têm dificuldade de usar o computador, ou a pessoa comenta que tá com dor no pescoço, porque quando a pessoa usa o multifocal no computador, que o multifocal tem a área de longe, intermediário e perto, geralmente para olhar na tela, ela faz esse movimento aqui, ó, para olhar com o campo de perto. E aí imagine uma pessoa que passa 8 horas na frente do computador fazendo assim. O pescoço dela no final do dia, né, vai matar ela. Não tem como. E uma lente só para perto também não, porque a tela do computador não fica a distância de leitura, que é 35, 40 centímetros. O computador fica um pouco mais, ali uns 80 centímetros, né? Então, a lente ocupacional é a melhor opção. Assim, a gente já vende elas há muito tempo e a gente tem um retorno muito legal dos clientes, o pessoal gosta muito, sabe? E aí você vai agregar a sua venda, por quê? Você não vai deixar de vender o multifocal, você não vai deixar de vender a questão também do só para perto, mas o que dá para você fazer? O cliente chegou na tua loja e daí ele, olá, tudo bem? Vão entrando, pessoal. Então, o cliente entrou na sua loja e você vê a receita dele e tudo mais, ele já às vezes já vai falar, eu já uso multifocal e tal, e você vai conversar e perguntar para ele qual que é a atividade do dia a dia, quantas horas ele passa na frente do equipamento eletrônico. Porque se só você falar, você usa computador, você usa celular, todo mundo usa hoje em dia, né? Mas assim, quantas horas você fica na frente do equipamento eletrônico? E aí, a pessoa que te falar, né, 8 horas, aí você já vai, né, pesquisando ali o trabalho dela para entender essa questão da distância também, porque se a pessoa fica mais sentada na mesa, com o computador, às vezes tem que falar com alguém, ou levantar, pegar algum objeto, a de 2 metros é a mais vendida, é a que o pessoal mais se adapta. Mas, dependendo da atividade, não, eu sou um professor, por exemplo, ele precisa olhar o livro e precisa falar com os alunos olhando até quem está no fundo da sala. Aí, de repente, a de 4 a 6 metros se encaixaria melhor.
a profissão, por exemplo, de músico. Então, tá lendo a partitura, tá tocando e tudo mais, essa de 2 metros é a melhor opção. Então, assim, você vai conversando e entendendo qual que é a atividade de trabalho e de lazer e para indicar essa lente. Então, você vai atender o cliente normal, se ele quiser só para perto, ele já está acostumado e tudo mais, e tem aqueles clientes afobados, né, que já querem saber preço, aí você já vai passa ali o preço da lente de perto, e aí você vai falar assim para ele, fala assim, mas você sabia que essa lente não vai te atender da forma que você precisa. Eu tenho uma outra opção que vai te atender muito melhor. E aí você entra com a explicação das lentes ocupacionais. Então você pode vender também o de perto, porque daí no caso, às vezes a pessoa quer fazer uma leitura ali deitada na cama com o livro, né? Ou até ficar mexendo no celular deitada. Aí o de perto seria melhor do que o intermediário, né? Ocupacional ou multifocal. Então, você pode, na verdade, fazer até 3 vendas mesmo para esse cliente, ou se ele já é um usuário de multifocal. Você vai vender multifocal normalmente para ele fazer as atividades. Tem que explicar para ele que não é para ficar andando com o óculos, com a lente intermediária, muito mais de 2 metros, né? Olhando muito mais de 2 metros, porque senão ele vai estar hipercorrigindo a outra visão que de repente ele não precisa. Por exemplo, se o cliente só tem, né, a adição, só tem um grau de leitura, né? Ele não precisa de nada para longe, então ele vai estar hipercorrigindo, e daí isso vai prejudicar ele também, vai poder dar algumas dores de cabeça. Então tem que explicar, ó, você vai usar só ali na tua mesa ali, se levantar, pegar alguma coisa, falar com alguém nesse ambiente. É você, vou ir almoçar, tira o óculos, deixa lá na mesa e coloca multifocal, ou, né, não coloca nada, no caso, se ele não precisar de óculos para longe. Então, essa informação ali, essa explicação para o cliente é muito importante. Isso vale super a pena você conversar e explicar. E aí, se nesse caso do multifocal, né, se ele já é usuário de multifocal, aí você vai vender, então, o multifocal. Você pode vender também a lente para a área de trabalho. E você também pode vender... deixa eu só ver aqui, que acho que a Ana não está conseguindo entrar, gente. Só um pouquinho aqui. Aqui. A Ana é a cliente que vai participar. Então, daí você pode fazer 3 vendas, na verdade. Você pode vender multifocal, pode vender essa de área de trabalho de perto, por causa dessa conversa que você teve. Então, se ele falar isso, eu gosto bastante de ler deitado na minha cama e tal, deitado no sofá, ou ficar mexendo no celular. Então, olá, Ana, seja bem-vinda. Então, essa opção você pode fazer 3 vendas. E o que é a lente multifocal? A lente multifocal, ela tem vários estágios, então ela vai ter o campo de longe, intermediário e perto, mas imagine que fosse uma escada, que você está subindo uma escada ou descendo uma escada. Então, isso o olho faz tão rapidamente que a gente não percebe, mas na lente tem várias dioptrias que o olho percorre. E o excelente para a área de trabalho, ele vai ter metade desse grau. Então, entre o de perto e o de longe, ele vai ter metade desse grau no intermediário, e na parte de baixo ele vai ter o grau 100% do de perto também, né? Então, essa é a melhor opção. Deixa eu chamar aqui a Ana, então. Vamos ver aqui. Tá aqui. Aqui. Tá. Entrar ao vivo. Já mandei. Então, hoje, né, eu pedi para essa cliente nossa entrar com a gente um pouquinho rapidinho, né, que ela também está em horário de trabalho. Oi, Ana! Oi, maravilhosa! Bem-vinda! Então, Ana, pode falar. Óculos maravilhoso. Olha que lindo, gente. Esse óculos dela tem grau também e é um multifocal. Dá para ver bem meu óculos? Dá, ficou muito bonito. Então, assim, Ana, fala um pouquinho da sua experiência para essa lente para área de trabalho. Você, antes de usar essa, você usava acho que multifocal, mas lente só para perto, acho que você nunca tinha usado, né? Então, olá, pessoal. Como a gente já me apresentou, sou Ana Paula, sou uma cliente assídua lá das lojas Vitórias Régia. Esse aqui é um óculos de sol que eu amo, que eu fiz lá também com grau. E eu tô... Esse aqui, meu óculos do dia a dia, né, que é um bifocal. Multifocal. Multifocal.
Deus me corrija, porque eu não sei, Deus, palavras que falam, termos técnicos, sabe aí. Mas esse óculos aqui é um óculos meu bem de dia a dia, né? Por ser multifocal, e também, como eu já uso há algum tempo já esse multifocal, foi assim, bem bacana quando eu lá na ótica de Vitória Régia, que me apresentaram essa lente, que é uma lente que me deixa muito confortável. Então, no meu dia a dia, seja para trabalhar, para dirigir, a única coisa, o que aconteceu, que até quando eu procurei a Shirley, foi que como eu fico muito tempo no computador, né, o fato de estar olhando para a tela e muitas vezes olhar por cima da tela, e não estava me adaptando por conta do multifocal ser assim, né? Sim, isso então, mesmo. Eu pedi para que fizesse então um óculos para perto, né, com aquela lente de perto. Não sei se você chegou a falar já dessa lente. Aí eu falei um pouquinho da lente de perto, né, para eles, mas você também pode contar essa experiência do de perto no computador. Que é essa lente aqui, vou trocar aqui, que é Ah, essa lente. essa gente é da ocupacional, essa é da área de trabalho. Essa aqui você consegue ver intermediário de perto, né? Isso mesmo. Exatamente. Então, essa lente ficou perfeita para trabalhar, porque aí eu estou, né, diretamente com a tela na minha frente, então, além de me sentir mais confortável, até me dá uma segurança a mais mesmo quando troco as telas, né? Então, Então você trabalha com mais de uma tela também. trabalho com mais de uma tela. Isso, gente, é importante também vocês perguntarem para o cliente, porque se ele trabalha com duas telas, o multifocal também tem mais distorção na lateral e isso causa um pouco de mal-estar ali na hora que ele está trabalhando e tudo mais. Exatamente. Já com essa lente, ficou assim, tá muito gostoso, né, de trabalhar. E é interessante, mas também quando eu tenho que sair da minha área de trabalho, eu tenho que pegar esse aqui, né, Uhum. multifocal, que aí eu não consigo ficar sem ele também, Sim. né? Que ele é o meu coringão aí do dia a dia. E assim, no caso também seu, Ana, você tem um grau um pouco mais forte, né, para longe também. Então, é uma coisa que não tem muita opção, né? Porque, igual eu comentei com o pessoal antes, tem pessoas que têm grau só para perto. Então, eles também podem usar essa lente para o computador que você está usando, mas na hora que eles forem almoçar, for sair, aí tira o óculos e vai sem óculos, porque ele não tem grau para longe. Mas no teu caso já não dá para fazer isso, né? Aí já não dá. Mas olha, foi uma super jogada, uma dica muito importante que você me deu e, né, até as tuas vendedoras lá também que são hiper técnicas, né, sabem muito bem como orientar. Acho que isso vale a pena aqui deixar bem claro, né, a importância de ter profissionais que sabem o que estão falando, que sabem indicar, né, uma boa lente, e também que atendam à necessidade do cliente. Isso. É isso que eu também sempre passo para o pessoal, porque a gente tem que entender o que o cliente faz para poder ajudar com a nossa parte técnica, porque a gente entende da lente e aí junta os dois, né? O trabalho ou o lazer do cliente com aquele produto, aonde ele vai ter realmente um bom aproveitamento daquele óculos. Exatamente. Então, super atendeu a minha necessidade. Que Então, hoje bom. já não saio mais sem, né, o meu de perto lá no trabalho. Sim, área de trabalho. Sempre tá com ele lá no trabalho, deixa ele já lá do ladinho do computador, né? Ficar lá, ficar lá, porque a hora que eu sento lá, já sei que eu vou fazer essa troca. E me sinto bem, assim, pra mim, nossa, assim, mudou pra mim a minha vida durante o dia, porque eu fico 8 horas na frente do computador. É muito Então, é tempo. muito tempo. E antes, quando você usava o multifocal no computador, você sentia assim dor no pescoço, assim um pouco de cansaço do teu corpo? Então, o que acontece? Então, tem várias nuances também. Primeiro que eu sentia, além de sentir uma dor, até uma tensão por conta de ficar muito com o rosto mais elevado, porque a tela que eu trabalho é uma tela que ela não baixa completamente. É um monitor, né? Monitores, não é um notebook. Então, o monitor, ele
não tinha toda a regulagem até o final para baixo. Então, eu tinha que ficar com o meu queixo mais elevado para eu poder enxergar, né, essa, né, parte da lente que tem maior grau, né, para poder ler. Então, com esse óculos, né, ocupacional, esse óculos de perto, com essa lente, ela, nossa, tá super tranquilo. Então, não importa o tamanho que a tela esteja, o ajuste, claro, cada um vai ajustar, né, pra pessoa. Sim. Mas eu tenho esse campo visual maior, né, sem nenhum desconforto. Então, mesmo que eu, né, vire o rosto, como você acha que acabou de explicar, né, que o campo visual é só... Das distorções laterais, né, que o multifocal já deixa um pouco, assim, cansativo, né? Isso. Então, com o multifocal, com uma tela, para mim, eu fiquei assim, isso de função aqui no pescoço. Sim. Né, doía, às vezes doía pra cabeça, pensando, mas o que será? Eu pensava que era o óculos em si, mas não. As posições também, né? E assim, a questão também que eu sempre passo aqui para o pessoal é que, como o cliente não entende, ele não sabe que existe essa opção, né? Então, de repente, a pessoa tá tendo essa dificuldade no trabalho dela, tá tendo todo esse cansaço ali do corpo, e para ela é assim, não tem o que fazer, eu preciso usar o multifocal e não tem outro tipo de óculos, então, tá bom, vou ter que ficar aqui sofrendo, né? E no fim, não, tem uma solução. O mais importante é saber onde achar essa solução. Né? Acho que procurar, né, bons estabelecimentos, né? Eu, assim, super grata às óticas da Vitória Régia, porque me atendido adequado às minhas necessidades. Então, também a pessoa tem que saber com quem, né, ir comprar, com quem. Acho que isso é bem importante. Sim, com certeza. Não, isso igual eu sempre oriento o pessoal aqui. O atendimento, o conhecimento é tudo, porque se a equipe não está bem treinada, se o pessoal não entende dos produtos, não vai conseguir ajudar o cliente, porque se eu que sou a vendedora da ótica não sei que existe essa lente, como que eu vou oferecer para o cliente, né? Então tem que ter treinamento, tem que ter orientação, tem que sempre a gente estar atualizando as informações para a equipe, porque sempre está saindo novidades, né? E a tua adaptação com ele, você acha assim que foi rápida ou demorou um pouquinho mais para se acostumar? Não, foi super rápido, muito rápido. Até estranhei um pouco, assim, falei, nossa, mas, né? Estava acostumada. Que geralmente demora um pouco para você se acostumar, né? Quando você troca, ainda mais que eu também tive um aumento, né, no meu grau. Então, quando tem um aumento, ali você fica um pouco, né, meio, parece que bobo nos primeiros dias. Sim, sente um pouco, né, de tontura às vezes e tudo mais, né? Então... Não, foi adaptação super boa, inclusive, né, o estudante estava falando, parece que é subir escada, né, o multifocal, dessa impressão mesmo. Inclusive, realmente para obstáculos, você subir uma escada, né, porque a gente vai se acostumando, né, ao longo do tempo, os olhos vai fazendo esse movimento do perto e longe, principalmente quando está dirigindo. Sim. Mas eu acho que a qualidade realmente do produto interfere muito nessa adaptação. Então, por isso que a pessoa precisa saber onde comprar, com quem comprar, porque isso faz toda a diferença. Sim. Então, porque se o cliente entende o benefício, se ele entende que vai atender ele vai conseguir investir naquele produto, porque realmente, imagine, olha o que facilitou na tua vida, né? Olha todo o conforto agora que você tem para poder trabalhar tranquilamente, sem ficar sentindo dor, mal-estar no final do dia, do seu trabalho. Então, isso não tem preço que pague isso, no caso, né? Verdade. Nossa, não tem preço mesmo. Então, faz com que a gente até esqueça de óculos. Que bom. A verdade é essa, né? Sim. Esquece que é um acessório, que é importante. Eu uso óculos muito cedo, mas até não me vejo sem óculos, assim, né? Que era para fazer uma cirurgia de correção e tal. Eu falei, olha, eu faria. Eu tenho, parece que é a minha identidade. Isso, faz parte da tua personalidade, né?
Com certeza. E eu só fiquei, eu não lembro quando eu te atendi se você tinha me falado, antes de você começar a usar a multifocal, você chegou a usar aqueles que é só para perto mesmo? Ou não? Já chegou usando multifocal? Não. Eu cheguei a usar, só que assim, foi bem difícil a Entendi. adaptação com aquele só para perto. Porque daí ele é só aqui 35 centímetros, passou disso já embaça tudo. E isso. Daí, primeiro, assim, me senti um pouco presa, né? E de certa forma, você fica um pouco pensando nessa distância, né? De, aqui tá bom, aqui já não tá. E esses ajustes que acabam estressando um pouco também a gente, né? Sim. Então, você tá querendo ali ler, resolver uma coisa e tal, e aí você fica, puxa. Então, realmente eu fiquei até, eu acho que na época, eu não cheguei a ficar aqui uns 6 meses. Porque eu não se adaptou. Já foi para o multifocal. Deixa eu me libertar. Sim. Então, eu acho que a libertação mesmo é essa palavra. Me libertei. Ah, que bom. Quando conheci, né, esse produto, né, essa lente que realmente me trouxe esse conforto, né? Liberdade. Isso. Ai, maravilhoso. Então, Ana, também não quero te atrapalhar, sei que você está em horário de almoço, de trabalho, eu agradeço muito a tua participação. O pessoal que não conseguiu assistir agora vai assistir depois gravado, eu vou continuar aqui dando mais algumas explicações. Mas gratidão, obrigada e um bom dia aí para você. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da experiência, que está sendo assim muito boa. Com certeza vou manter o meu relacionamento com as óticas Vitória Regia. Obrigada. Agora a gente quer de cada coisa, a gente vai, né, querendo inovar. Com certeza. Muito obrigada pelo teu profissionalismo, da tua equipe maravilhosa, comprometida. Então, estou assim, me sentindo muito bem assistida por vocês. Tá? Ai, obrigada, agradeço. Estou no horário do almoço. Então tá bom. Tchau, tchau. Um beijo, boa noite. Obrigada. Aqui, acho que você consegue sair direto aí. Aí, beleza, gente. Vocês viram que legal quando o cliente dá um feedback tão positivo, que a pessoa se adapta super bem. Essa é a melhor parte, porque se você vende um produto de qualidade, se você tem um bom atendimento, se a tua equipe tirou todas as medidas certas, né? Então, assim, tem que ser um passo a passo, desde quando o cliente entra na loja até a entrega. Vocês sabem que tem vários processos, né? Então, entrou o cliente, vai ser bem atendido, vai ser bem orientado, vai explicar. Aí depois tem que tirar certinho as medidas para ficar bem centralizado, não ficar fora ali do campo visual, né? Porque a centralização é muito importante. Aí passou o pedido pelo laboratório. Obrigada, Ana. Tá falando que adorou aqui, que foi um sucesso. Muito querida ela. Então, assim, aí depois que o vendedor tira as medidas, aí a gente passa para o laboratório. Aí também tem que passar todas as informações corretamente para o laboratório fazer certinho. Aí chega do laboratório, a gente confere, arruma tudo, entrega para o cliente. A orientação também para o cliente, a explicação, como eu estava falando antes, né? De falar para ele, olha, esse óculos é realmente para ambiente de trabalho, você não vai poder dirigir e tudo mais, né? Deixar ele bem ciente de tudo, de como ele vai fazer, isso é muito importante também, né? Porque se ele não souber como usar o produto, ele também vai achar que não deu certo para ele aquele produto. Então, essa orientação é super importante. E também, como a gente colocou ali, né? Eu coloquei no título, agregar a venda, né? Então, no caso dela, foi vendido o óculos de sol com grau, o óculos multifocal e o óculos ocupacional. Então, são 3 produtos para o mesmo cliente, né? Então, e ela está satisfeita com todos eles. Então, isso que é o mais gratificante. Então, trabalhar também com fornecedores, né, que tenham qualidade. Também você tem que ter essa parceria, essa troca, porque não adianta, às vezes, né, igual a gente sempre, eu estou sempre batendo nessa tecla aqui, de ficar fazendo preço baixo, porque você vai ter que usar produtos de má qualidade. E automaticamente o cliente vai pagar barato, só que ele não quer uma coisa ruim, né? Ninguém quer. Então, por mais que ele saiba que ele pagou um valor bem, bem baixo,
Ele quer que funcione como um produto top. E aí que você vai se queimar. Então, em vez de esse cliente retornar, ele não vai retornar e vai falar mal de você ainda. Então, uma coisa que não compensa é trabalhar com produtos de má qualidade, sabe? Porque o retorno, o feedback, assim, não é legal, tá? Lógico, não são todos os clientes, né, que acham que o produto vai ser maravilhoso, pagando muito baixo, mas a maioria pensa assim. Então, ele não vai retornar e também vai falar mal de você. Aí, ali que eu estava falando, aquela hora da questão das diferenças do campo, né? Só para ficar um pouco mais claro, porque como ela estava ali em horário de almoço, eu também, né, não quis, como ela fez esse favor de vir falar aqui para vocês, né? De atrapalhar ela. Mas assim, ó, então imaginem ali que, igual eu estava falando para vocês, que o multifocal é como se fosse uma escada. Então, se ele começa lá de longe, por exemplo, com 2 de hipermetropia, por exemplo, ele vai aos pouquinhos mudando de 0,25 e 0,25 até chegar na adição, né? Até chegar no grau total de perto. Então, 2, 2,25, 2,5, 2,75. Então, essa mudança o olho não percebe tanto. Olá, Óticas Provisão, sejam bem-vindos. Depois assista que eu vou gravar a live, que a cliente já participou, mas ela estava em horário de almoço dela, e ela deu todo o feedback dela do que ela achou de uma lente ocupacional. Foi muito legal. Então, como o multifocal tem, né, essa escada, vamos pensar assim, a lente ocupacional também, só que ela não vai ter o de longe, então ela já começa no intermediário e vai aumentando até chegar na adição, que é o grau de perto. Então, esse conforto da pessoa trabalhar com o computador ali a 90 centímetros, 80 centímetros, é muito melhor do que um multifocal ou um óculos só para perto, né? Ou como eu falei, um músico, um dentista, né? Que tem que estar atendendo o paciente, tem que estar pegando os equipamentos. E a lente ocupacional também, ela tem uma distorção muito pequena nas laterais. Então, igual a Ana relatou ali, a cliente, ela trabalha com 2 telas, né? E hoje muitos clientes trabalham assim, né? Vários escritórios estão usando várias telas. E então ele olha numa tela, olha na outra tela. Se ele está com multifocal, essa virada, queira ou não, pega naquela área de distorção da lente. Então a pessoa vai sentir mal-estar. E com a lente intermediária, né, ou a lente ocupacional, não vai sentir esse desconforto, porque o campo central é grande, então a qualidade de visão é grande, tá? E muita gente tem dúvida, tá? Mas como é que eu tiro a medida dessa lente, então? A medida, você vai tirar igual de multifocal. Então, ali na hora de fazer o pontinho da caneta, você vai fazer um pontinho bem em cima da pupila, né? E aí, na hora de passar o grau para o laboratório, como que você vai fazer? Se o cliente tem dioptria de longe e de perto, você vai passar o grau completo na hora de digitar no sistema, tá? Porque daí eles têm que fazer esse equilíbrio que eu falei entre o de perto e entre o de longe. Então, não pode, como é ocupacional, eu vou passar só a adição. Não pode, tá? Senão não vai ficar bom. Então, passa a receita completa. A não ser que ele só tenha adição, só tenha grau de perto, aí também tudo bem. Então, tira o DP, né, com o pupilômetro e faz o pontinho ali bem na pupila. E na hora de passar para o laboratório, é a altura da pupila até o final da armação. Então, ali as medidas realmente é como se fosse uma multifocal mesmo, tá? Então, deixa eu ver, deixa eu tomar uma aguinha. Então, como eu mostrei para vocês, vocês vão conseguir agregar mais à venda, vocês vão ter um feedback positivo dos seus clientes, vocês vão vender mais de um óculos, né? Mas como eu falei no início, deixa o cliente, às vezes ele já chega pedindo, né? Deixa ele falar. Nesse meio tempo você vai conversando, enquanto está mostrando as armações, vai entendendo o trabalho dele, o lazer dele, apresenta a lente que ele veio, não, eu só uso para perto, eu quero continuar e tudo mais, mas nessa conversa você já vai puxando ele, fala assim, entendi, você usa bastante tempo, mas como é que é o teu trabalho? Quantas horas você fica em frente ao computador? Como que você faz lá? Eu uso óculos aqui, né? Aí você fala, mas você não acha desconfortável, né? Não é ruim isso e tudo mais, né? E daí você também pode fazer um elogio, né? Fala assim, nossa, mas você é tão jovem, é ruim ficar usando óculos aqui, né? E pode até fazer uma brincadeira, dependendo da conversa com o cliente. Tem clientes que dão mais abertura pra gente, né? Fala assim, não, vai ficar parecendo aquelas vovó ou vovozinho, não, vamos mudar isso.
Hoje a gente tem outras opções que, além de mais confortável, de te atender melhor, esteticamente vai ficar bem melhor. Até também você pode dar um exemplo, né? Se a pessoa realmente você vê ali que a pessoa se preocupa com a aparência e tal, você vai num restaurante. Aí você tá ali com alguns amigos na mesa e chega um cardápio para você olhar. Aí você vai ter que pegar seu óculos de perto, colocar aqui, ficar olhando o cardápio e falando com as pessoas, né? Então, isso causa uma imagem de uma pessoa mais velha. Se você tiver com o seu óculos para a área de trabalho, você vai colocar ele normal, vai olhar o cardápio, vai olhar as pessoas. A hora que você não quiser usar mais ele, você guarda, né? Então, isso também fazer a pessoa se imaginar naquela situação. Isso faz toda a diferença, porque aí ele vai concordar com você, porque ele vai pensar, realmente, se essa lente age dessa forma, eu acredito que para mim vai ser bom, né? Então, faça essa experiência. Comece hoje, a partir do dia que você vê esse vídeo, comece hoje a apresentar as lentes ocupacionais, né? Só veja ali na hora de pedir essa questão da metragem, mas assim, a que a gente mais vende, que o pessoal se adapta melhor, é a de 2 metros, né? É muito assim, casos muito específicos mesmo, que a gente vai pedir de 4 ou de 6 metros, porque realmente é algo que a pessoa precisa olhar aqui e olhar mais longe, assim. Então, não sei, dependendo da atividade da pessoa, olhar, eu tenho que digitar, sei lá, algumas notas no computador, mas lá na minha empresa tem um painel que fica passando umas informações que eu também preciso estar olhando, né? Então, isso também é uma opção daí de vender essa ocupacional com uma metragem um pouco maior, né? Que daí a pessoa também vai conseguir se sentir mais conforto. Mas se não for isso, assim, aí a de 2 metros atende super bem. Mas o mais importante é você conversar bastante, entender bem ali o dia a dia dele. Se ele falar alguma coisa que você não entenda do trabalho dele, falar, me explica melhor, eu nunca tinha ouvido falar isso. Como que é assim na prática? Entenda bem o que ele está te falando, porque daí você vai ter que pedir a lente corretamente, conforme a distância do que realmente ele vai precisar, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessas informações. Depois vocês me contam aqui se vocês já vendem ou já venderam, ou a partir desse vídeo começaram a vender, né? E como que foi ali o feedback do seu cliente. Se você, né, que trabalha na ótica, que é o dono de ótica, também já usa multifocal ou só para perto, e você nunca usou uma ocupacional, faça uma para você, porque melhor ainda, daí você vai ter ali a prática sua para poder explicar para o cliente ali no dia a dia, né? Eu ainda não preciso usar, então não tem como eu fazer. Mas isso é maravilhoso. Quando a gente usa um produto, geralmente o cliente bota muito mais confiança no que a gente está falando, porque você realmente também vai falar com mais propriedade, né? Ou se alguém da loja, né? Se você tiver algum vendedor que precise usar, faça uma lente para ele, dê de presente, porque daí ele também vai ter esse feedback ali para falar com o cliente. E você sabe, conversa com o fornecedor, geralmente eles dão algumas cortesias também, né? Então faça isso para o seu vendedor também, para ele poder ter na prática, né? Essa história na prática, para poder contar para o cliente. Você vai ver como as suas vendas vão melhorar só você agregando as vendas. Então não precisa esperar entrar um monte de cliente. Então, como essa cliente, a gente vendeu 3 óculos, né? E óculos top, né? Foi lentes multifocais muito boas, tá? A gente trabalha com a nossa marca própria, que é a linha Direct, que o fornecedor é a Hightech. Então, assim, maravilhosa, assim, tô super satisfeita. Então, eu fiz os 3 óculos dela com as nossas lentes de marca própria. Então, o de sol multifocal, o multifocal, né, normal, e a lente ocupacional. E ela tá super satisfeita com todos, tá?